Em um cenário pós-apocalipse, uma família buscava refúgio em um abrigo subterrâneo. Isolados do mundo exterior há mais de um ano, os pais Ray e Claire transmitem à filha Zoe a crença de que são os últimos sobreviventes. Para garantir a segurança da menina, eles a instruem a permanecer em silêncio absoluto e a evitar qualquer movimento que possa atrair criaturas mutantes, conhecidas como respiradores, que rondavam as ruínas da cidade. Assombrada por recorrentes pesadelos a respeito das criaturas mutantes, Zoe desperta aterrorizada em meio da noite. Buscando refúgio, a menina se esconde debaixo da cama. Zoe, em um esforço para proteger-se da realidade, atribui seus temores à sua boneca, alegando que é ela quem estava assustada. Diante da perturbação da filha, Claire decide envolver o pai Ray, na tentativa de confortá-la e restabelecer sua segurança. Para acalmar a filha, Ray a convida para um jogo chamado Relatório, no qual descrevia em detalhes cada momento da vigia, garantindo-lhe que tudo estava seguro. A fim de fortalecer a sensação de proteção, Ray permitiu que Zoe subisse na escada que dava acesso à escotilha. Então a menina inspecionou cada fechadura e correntinha, buscando a certeza de que o abrigo estava completamente seguro. Então, satisfeita, ela retornou ao convívio familiar. A rotina se repetia. Zoe marcava mais um dia na parede, registrando o tempo que já haviam passado isolados. A escolha do café da manhã, embora limitada, era um ritual que ajudava a manter uma rotina e a criar a ilusão de uma vida normal. Diante da falha no sistema de bombeamento de água, Ray se viu obrigado a realizar um breve reparo. Em seguida, houve a constatação de que a lata de alimentos de Zoe estava vazia devido a um furo lateral, e isso evidenciou a precariedade das condições de sobrevivência da família. Durante a inspeção da despensa, Claire e Ray perceberam que faltava muita comida. 12 latas de ração, suficiente para 2 semanas, tinham sumido. Investigando, descobriram que um rato havia entrado pela ventilação e comido toda a comida. A descoberta da infestação por ratos gerou preocupação em Zoe, que temia que os respiradores também fossem danificados. Seus pais a acalmaram, mas a falta de alimentos os obrigou a reduzir as porções, o que foi difícil para Zoe aceitar, que já se sentia insatisfeita com a quantidade de comida. Como alternativa, a família optou por consumir feijão no café da manhã. A falta de liberdade e a monotonia do isolamento aumentava a frustração de Claire. A impossibilidade de ter uma vida social ativa a deixava profundamente infeliz. Ray, em um momento de reflexão, procurou colocar a situação em perspectiva, destacando a importância de valorizar a vida e a família, especialmente diante da perda sofrida por tantas outras pessoas durante o surto. Então ele chama cada marca na parede de milagre. Diante das dificuldades impostas pela situação, a família encontrou refúgio em um jogo de tabuleiro após o café da manhã. Ray, com sensibilidade, criou um momento de distração para Zoe. Essa estratégia mostrou-se eficaz em elevar o ânimo da menina. Mais tarde, Ray e Claire conversam sobre a situação. A perda de peso da família tornou-se uma fonte de angústia para Claire. Diante da escassez de alimentos, Ray assumiu a responsabilidade de procurar por suprimentos na cidade. De noite, a angústia do passado atormentou Ray em seus sonhos, revivendo os horrores do dia do surto. Durante um momento de lazer, Zoe expressou suas dúvidas sobre a existência de outros sobreviventes. Em mais um gesto de esperança, Claire ofereceu a Zoe a oportunidade de observar o mundo exterior através do periscópio, buscando qualquer sinal de vida. Inicialmente, a excitação tomou conta de Zoe ao observar o mundo exterior através do periscópio. No entanto, a visão de uma cidade deserta a deixou profundamente triste. Apesar disso, a crença de que eram os únicos sobreviventes se solidificou em sua mente. Claire, contudo, buscou confortá-la, sugerindo que a verdade poderia estar além de sua percepção. A tranquilidade da observação foi interrompida quando Zoe avistou um rato se alimentando na despensa, que rapidamente mobilizou o Ray para lidar com a situação. Com uma faca em mãos, ele se aproximou cautelosamente do roedor, mas o movimento repentino do animal resultou na queda de uma lâmpada. Contudo, a agitação causada pela perseguição e pela luta resultou em um acidente. A lâmpada, que havia sido derrubada anteriormente, começou a espalhar chamas pela superfície da mesa. A tensão aumentou quando o Ray percebeu a iminência da explosão da lâmpada. Com um reflexo rápido, ele empurrou a família para longe das chamas, evitando que fossem atingidos pelos estilhaços do vidro. O incêndio que se seguiu destruiu o jogo de tabuleiro. Claire estava protegendo Zoe, e Ray lutando para controlar o fogo. Claire, demonstrando grande presença de espírito, conduziu Zoe para um local seguro e, em seguida, utilizou um pedaço de pano para tentar conter as chamas. Zoe, movida pelo instinto de ajudar, também contribuiu para a tarefa. Ray, com determinação, conseguiu reativar a bomba d'água, mas o jato d'água apenas conseguiu controlar parcialmente o incêndio. Ray começa a bater na mesa com um pano até que ela quebra no chão. Fica mais fácil impedir o fogo de se espalhar e eles acabam conseguindo apagá-lo. A sala agora estava totalmente escura e Claire corre para acender outra lâmpada. A ausência de Zoe provocou um momento de grande angústia nos pais, que a procuraram desesperadamente. Ao encontrá-la escondida sob a cama, em meio a lágrimas, compreenderam a intensidade do medo que a criança sentia. A menina revelou sua preocupação com a fumaça que se infiltrava no duto de ventilação, temendo que a presença da fumaça alertasse os possíveis perseguidores. Uma sequência de recordações revelava os eventos que precederam o surto.
Naquele dia, imersos na rotina matinal, Ray e Claire foram surpreendidos pela notícia de Zoe sobre a mudança repentina dos vizinhos. Intrigados, os pais se dirigiram à janela e testemunharam a movimentação frenética dos vizinhos que carregavam seus pertences apressadamente para o carro. A tentativa de Ray e Claire de compreender os motivos da fuga rápida dos vizinhos foi frustrada pela recusa do casal em fornecer informações. Contudo, as palavras de Joey, o filho dos vizinhos, revelaram um cenário alarmante. O menino mencionou um suposto vírus que estaria causando mudanças comportamentais na população, justificando a necessidade de uma evasão imediata. A fuga apressada da família e dos demais moradores da rua reforçou a gravidade da situação. Ray, consciente do avançar da noite, expressou a esperança de que a escuridão se tornasse sua aliada, dificultando a detecção da fumaça pelos respiradores. A utilização do periscópio por Ray confirmou as piores suspeitas da família. A densa cortina de fumaça que se erguia sobre o local indicava que eles haviam sido localizados. A confirmação do perigo desencadeou uma reação de pânico em Claire, enquanto Zoe, em meio às lágrimas, expressou a angústia de ver seu medo se tornar realidade. Diante da situação crítica, Ray adotou uma postura racional buscando encontrar uma solução. Ele lembrou à família que a detecção pela fumaça era apenas um obstáculo temporário e que a dispersão natural do fumo poderia proporcionar uma oportunidade de escapar. As buscas anteriores na região não obtiveram sucesso, levando Ray a duvidar da possibilidade de encontrar o abrigo agora. Ele acreditava que o local estava tão bem escondido que permanecerá inacessível. Infelizmente, Claire reconhece que a fumaça que auxilia nas buscas se dissipará em breve, deixando apenas vestígios de cinzas. Diante da necessidade de remover as cinzas para evitar serem descobertos, Claire decide subir à superfície. Ray concorda com sua decisão, reconhecendo que não havia outra alternativa. Impulsionada pela curiosidade, Zoe utiliza o periscópio para observar o ambiente. Aliviada, continua a observar até avistar uma figura desconhecida, o que a aterroriza. Em um impulso, Zoe tenta alertar seus pais, mas devido à distância eles não a ouvem. Desesperada, ela corre para a escotilha e com todas as suas forças a abre. Dominada pelo pânico, Zoe chama por sua família em voz alta, mas Claire, em um gesto de contenção, a silencia, alertando para os perigos de fazer barulho. O homem alerta o grupo sobre a aproximação de criaturas perigosas, mas ao se aproximarem percebem que se tratavam apenas de veados em fuga. Ray acreditava que foi um falso alarme, mas Claire argumenta que os animais estavam fugindo de algo. Ela então sugere que a família retorne ao abrigo. Ray garante que a entrada está bem fechada, porém a família é perturbada por ruídos de passos. Inicialmente acreditavam ser apenas um dos respiradores, o que era incomum já que esses seres geralmente andam em grupo. Zoe, aterrorizada, chora incessantemente, e Ray, em um gesto de conforto, tenta acalmá-la, falando palavras de conforto. Enquanto os ruídos se distanciam, Claire tenta acalmar a situação, incentivando a família a permanecer em silêncio. Entretanto, a boneca de Zoe fica presa em um cano, causando um impasse. Em seguida, a corda se solta e o brinquedo começa a emitir ruídos, o que leva Ray a desmontá-lo para silenciá-lo, causando um grito de desespero em Zoe. Em seguida, a escotilha começa a tremer e Claire sobe para contê-la. Uma corrente se desprende, atingindo sua cabeça. As demais correntes cedem gradativamente enquanto Ray luta para inutilizar a bomba d'água. Ray corre para entregar o cano para Claire, que estava colocando todo o peso dela na última corrente para manter a escotilha fechada. O respirador ainda consegue abrir um pouquinho, então Ray usa o cano para começar a dar golpes até que ele é empurrado para trás. Agora o casal consegue fechar a escotilha de novo e travar com o cano. O tremor para, mas a família ainda consegue ouvir a respiração do lado de fora da escotilha. De repente eles escutam os barulhos na outra sala e notam as latas tremendo no armário. O abrigo inteiro tremeu, sinalizando a chegada de mais criaturas. A família percebeu que o respirador havia atraído reforços. Logo um flashback revelou o dia em que a família de Ray tentou fugir da cidade em seu carro. Durante a fuga, depararam-se com outros veículos retornando e descobriram que as autoridades haviam isolado a cidade, impedindo a saída de todos. Um terremoto abalou a região, causando a queda de uma pedra sobre o carro de Ray. Depois a escotilha acaba cedendo, permitindo a entrada de um grupo de criaturas. A família busca refúgio em outra sala, onde Claire inicia um incêndio para criar uma barreira. Em seguida, a família move uma despensa para bloquear a passagem, mas a solução é temporária. Ray, com a ajuda de uma cadeira, auxilia Claire e Zoe a escapar por um duto de ventilação. Ao tentar fazer o mesmo, Ray percebe que seu corpo não se encaixava no espaço. Em um ato desesperado, ele pede para Claire segurar seu pulso e desloca o ombro, permitindo que ela o arraste para o duto. No momento da fuga, Ray é agarrado pelas pernas pelas criaturas e é puxado de volta para o abrigo. Em um ato de bravura, ele enfrenta seus perseguidores em uma luta acirrada. A escuridão impede que Claire e Zoe vejam os detalhes da luta, mas ao avistarem um jato de sangue, acreditam que Ray tenha sido morto. A reação de Zoe, marcada pela dor e pela angústia, exige toda a atenção de Claire. No entanto, uma nova ameaça se aproximava, forçando as duas a fugir pela floresta. Após uma jornada árdua, elas alcançam a estrada, onde os carros abandonados as lembram do início da crise.
Ao perceberem que a cidade havia sido cercada por um muro com sistemas de vigilância, Claire e Zoe foram localizadas por um helicóptero. A tentativa de fuga das duas foi frustrada quando uma rede as aprisionou. Ao se aproximarem das criaturas, as meninas perceberam que não se tratava de monstros, mas de soldados equipados com máscaras. Aterrorizadas, elas foram sedadas. Em seguida, um flashback revelou a verdade sobre o tremor. Não foi um terremoto, mas um ataque aéreo coordenado para eliminar os infectados. Em meio ao caos, Claire lembrou-se do abrigo escolar e conduziu a família até lá. A escotilha foi fechada por instantes antes de uma nova explosão. Ao inspecionarem o local, encontraram suprimentos e brinquedos para Zoe. Enquanto Ray tentava minimizar a gravidade da situação, Claire revelou que havia se ferido durante a fuga e que a ferida estava infectada, apresentando sinais graves de infecção. Enquanto soldados coletavam amostras de sangue e interrogavam as meninas para confirmar sua identidade, os outros preparavam-se para executá-las. A perda de controle emocional de Claire desencadeou uma reação inesperada e suas veias começaram a mudar de cor. A equipe médica presente explicou que a estabilidade emocional era fundamental, pois fortes emoções ativavam o vírus desencadeando a transformação. Nesse momento, a transformação de Ray já estava completa. Ray aparece no local, iniciando um confronto violento com os soldados. A descoberta do sangue de seu pai, presente no abrigo, intensifica sua fúria. Apesar de eliminar diversos inimigos, ele é superado em número e ferido por disparos. Enquanto os soldados se concentram em Ray, Claire e Zoe aproveitam a oportunidade para fugir. Zoe busca refúgio em um veículo, enquanto Claire, dominada pela raiva e pelo vírus, se transformava e ataca os soldados. Mas, no entanto, é ferida, e quando está prestes a ser executada, Zoe, também transformada, a salva. Impulsionada pelo vírus, Zoe demonstrava a intenção de matar o soldado, mas Claire, movida pelo instinto materno, a impede, temendo que a filha se perca na violência. Diante da agressividade de Zoe, Claire tenta acalmá-la, recitando as regras e utilizando um tom suave para tentar reverter os efeitos da transformação. Após a contenção, Zoe cuida do ferimento da mãe e questiona sobre o destino do soldado. Claire, com pesar, explica a necessidade de abandoná-lo ao vírus. Em seguida, as duas se despedem de Ray, que fecha os olhos da filha pela última vez antes de morrer. Neste momento, o helicóptero retorna, forçando as meninas a buscar refúgio nos esgotos. Durante a travessia, deparam-se com Joey, um garoto que revela a existência de uma comunidade sobrevivente nos subterrâneos. Claire e Zoe decidem se juntar a esse grupo. Ao descer, Zoe contempla a luz do sol pela primeira vez em meses, expressando sua gratidão por esse pequeno milagre. Assim termina Hidden, um filme de terror e drama de 2015. Este é o canal Prime Resumo, e se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar aqui embaixo. Aproveite também e deixe o seu like. Espero você no próximo vídeo. Até mais.